Pessoal, então as integrais impróprias, né, eu vou entender aqui como integral imprópria. A gente pode visualizar uma integral imprópria através de um limite, tá certo? Então, por exemplo, você tem a função 1 sobre x ao quadrado, certo? E digamos que nosso interesse seja calcular essa integral de 1 sobre x ao quadrado, né? 1 sobre x ao quadrado dx, né? Ao invés de calcular no intervalo de 1 até b, né, a gente pode fazer esse b igual ao mais infinito, né? Então, se eu trocar esse b por um mais infinito, por exemplo, eu tenho aqui uma integral imprópria, né? As fronteiras, os limites de integração podem ser mais ou menos infinito. Então, essa integral aqui a gente vai visualizar como sendo o limite da integral definida de 1 até um certo b, né, a função 1 sobre x ao quadrado dx, no limite quando o b tende a mais infinito. Certo? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, resolver a integral definida, tá ok? E depois passar o limite na integral. Então, a gente sabe, usando as regras de integração, né, eu posso pensar em 1 sobre x ao quadrado como sendo x elevado a menos 2 dx, né? Essa integral, e aí vamos pensar aqui na integral indefinida, né? Isso aqui a gente vai usar a regra de integração, x a menos 2 mais 1, que é x a menos 1, sobre x a menos 1, sobre menos 1, que é menos 2 mais 1, mais a constante de integração, né? Essa seria a nossa primitiva. Essa seria a primitiva. Daí, a gente sabe que quando a integral ela é definida, a gente pega a primitiva, calcula nos intervalos de integração, né? Então, essa é a primitiva. Essa é a primitiva. Bem, e aí nós vamos calcular a primitiva nos intervalos de integração. Então, vamos pegar aqui menos 1 sobre x, né, calculada de 1 até b, ok? Calculada de 1 até b. Certo? E aí, nesse sentido, nós temos no b, né, menos 1 sobre b, menos 1 sobre 1, que é mais 1. Essa aqui seria a integral definida, né? O que nós vamos fazer é passar o limite, né, nessa expressão quando o b tende a mais infinito. Quando o b tende a mais infinito,
essa expressão que eu estou destacando aqui em amarelo, vamos usar o vermelho mesmo, essa expressão aqui, quando b tende a mais infinito, ela tende a 1, né? Então, isso aqui tende a 1. Então, esse seria o resultado da integral. Tá ok? Isso é integral imprópria, porque os limites de integração envolvem, né, os limites mais e menos infinito, as fronteiras de mais ou menos infinito. A gente pode enxergar essa integral como uma área, né, abaixo de uma curva. Tá ok? Então, nós estamos calculando a área abaixo da curva, onde o limite inferior é 1 e o limite superior é mais infinito, né? Ou seja, a área, né, abaixo da curva, embora seja uma área que aparentemente a curva ela tende, né, a zero aqui, né, mas visivelmente parece a área não ser uma área finita, né, um valor finito, mas essa integral, né, de 1 até mais infinito da função 1 sobre x ao quadrado dx, essa área é 1, ou seja, essa integral imprópria ela é convergente, tá ok? Para nos auxiliar, né, então eu posso pensar que se uma função é integrável, a integral de a até infinito é o limite quando b tende a infinito da integral, né, de a até b de f de x dx. Também a gente pode imaginar, né, o a tendendo a menos infinito e o limite de menos infinito até b, né, vai ser o limite quando a tende a menos infinito da integral definida de a até b de f de x. Lógico, essas integrais, para que elas tenham um valor, né, bem definido, é preciso que essas integrais, que esses limites sejam valores, né, não caiam em mais ou menos infinito, ou até mesmo não existam. No menos e mais infinito, nós podemos pensar aqui em uma integral de a até zero, né, com a indo a menos infinito, mais a integral de menos infinito, aliás, a integral de 0 a b, com b indo até mais infinito, ok? Então, a integral imprópria é um limite, né, de uma integral definida. Uma integral imprópria é um limite de uma integral definida quando uma das fronteiras dessa integral imprópria tende a mais ou menos infinito. Integral na função exponencial, né? A integral de 0 até infinito da exponencial de x dx. Bem, essa integral pode ser vista como o limite, né, de uma integral definida no intervalo de 0 até um certo b,
né? A função é elevada a menos x dx, e o limite quando o b tende a mais infinito. A função exponencial, a integral definida, nós podemos resolver ela separadamente. Essa integral definida da exponencial de menos x vai ser menos exponencial de menos x mais uma constante. Isso é a integral indefinida, né? Mais a constante, isso aqui seria a integral indefinida. E aí nós vamos calcular a integral indefinida, né? Isso aqui é importante a gente anotar que isso aqui é a primitiva. E aí com a primitiva nós conseguimos, isso aqui é a primitiva, né? E aí com a primitiva a gente calcula a primitiva nos intervalos de integração. Nesse caso aqui, menos exponencial de b, de menos b, menos e elevado a menos b, e ela calculada no limite superior, que é menos com menos vai ser mais, né, 1, que é exponencial no zero dá 1, quando b tende a mais infinito. Quando b tende a mais infinito, a gente pode enxergar essa parcela aqui, né, como sendo 1 sobre exponencial de b, né, com sinal de menos. Se o b vai para infinito, esse número fica enorme e o inverso dele fica muito próximo de zero, tendendo a zero. Então essa fração aqui vai tender a zero, né, e o limite vai tender a 1, de forma que essa integral ela é igual a 1, que é uma integral imprópria com limite superior mais infinito. Aqui ocasionalmente também deu 1, né? Isso porque isso aqui na verdade é uma densidade de probabilidade, né? Depois nós vamos estudar isso com mais calma. Vamos pegar mais um exemplo, né? O exemplo 3. Está aqui um integral, né, onde os limites tanto inferior como superior são do tipo mais ou menos infinito. Então, integral de menos infinito até infinito. Então, a estratégia aqui é a gente entender, enxergar essa integral como sendo o limite, né? Quando o a tende a menos infinito, da integral de a até zero da função x sobre x2 mais 1 dx, certo? Mais o limite quando o b tende a mais infinito da função x da integral, né, de b de 0 até b de x x2 mais 1 dx.
Então perceba que essa integral ela se quebrou em duas parcelas, né? Onde cada uma delas é um limite. O primeiro limite, quando A tende a menos infinito, integrando o limite de integração inferior tende a menos infinito, e o segundo limite, quando o limite de integração superior tende a mais infinito. Bem, e aí nós precisamos da primitiva, né, dessa função para conseguir nós precisamos dessa primitiva para conseguir encontrar algum resultado sobre essa integral imprópria, ok? Ok, então vamos pensar aqui na primitiva. Então vamos fazer uma mudança de variável, onde u vai ser x ao quadrado mais 1. Como u é x ao quadrado mais 1, a gente conclui que du é 2x dx. Certo? De forma que eu já tenho x dx aqui no numerador, né? Então eu teria que dividir por 2 essa expressão aqui para que aparecesse, né? Então se eu fizer 1/2 aqui, eu consigo multiplicar por 2 aqui, porque eu fiz uma multiplicação pelo número 1, né? Não alterei o resultado. E nesse sentido aparece o 2x dx, né? O 2x dx vai aparecer aqui no numerador, 2x dx, ok? E isso aqui é o du, né? Pela minha mudança de variável, isso aqui vai ser o du. Ok, então a gente pode dar continuidade, né? Pensando aí nessa primitiva, né? Vamos pensar na primitiva primeiro. Uma primitiva de x2 mais 1 dx, né? Essa primitiva, né? Fazendo a mudança de variável, né? E multiplicando aqui por 1/2, né? E aqui nós vamos ter que multiplicar por 2, aí o 2x dx aparece aqui no numerador. A gente consegue escrever essa integral como 1/2, né, da integral, e aí nesse sentido nós vamos trocar o x mais 1, x2 mais 1 por u, né, e o 2x dx por du. Então isso aqui é du sobre u. Tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Eu esqueci que é ao quadrado. Então vamos fazer esse ajuste aqui, tá? Ao quadrado aqui. Eu esqueci de colocar o termo quadrado aqui em cima. Tá? Então aqui é o quadrado, aqui quadrado, né? Mas a mudança de variável continua a mesma, tá? Né? Então aqui vai aparecer o quadrado, e aqui a gente vai ter menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Se fosse 1 sobre u, a gente ia ter que trabalhar com a função log, né? Porque a função log é a função cuja derivada dá 1 sobre u, né? Ok?
Então, fazendo aí os ajustes, né? Acabei esquecendo de colocar a potência 2 aqui, mais a constante de integração, que a gente não pode esquecer na integral imprópria, na integral indefinida, na verdade. Ok, então menos 2 mais 1 menos 1, né? E vai aparecer aqui o menos 1 meio, né? Então isso aqui a gente vai poder escrever como sendo menos 1 meio, né? E u a menos 1, que é menos 1 sobre 2u, mais a constante. Daí nós diretamente conseguimos voltar aí a notação inicial, né? Trocar o u por x ao quadrado mais 1 e escrever tudo agora como função de x, né? Então essa integral vai ser a primitiva menos 1, 2 x2 mais 1. Mais a constante. Uma vez que nós temos a primitiva, a gente pode calcular essa primitiva nos intervalos de integração, no caso aí de a 0, né? E aí nesse caso aqui essa constante de integração não vai fazer a menor diferença, né? E com isso nós encontramos a integral definida e passamos o limite, né? E aí o que a gente tem que fazer é passar esse limite na integral definida, tá? Deixa eu copiar essa tela aqui. Bem, então a gente sabe que a primitiva deu menos, né? Menos, vou colocar aqui a primitiva, menos 1 sobre 2 x2 mais 1. Mais a constante. Essa é a primitiva, né, que nós encontramos. E aí precisamos calcular essa primitiva no intervalo de a a 0, né? E aí a integral de a a 0, né, vai ser igual, né, a gente calcula lá no 0, vai ser menos 1 meio, tá? Quando x é 0, menos 1 meio, menos, e quando x é a, menos com menos aqui vai dar mais 1 sobre 2 A2 mais 1. Fazer um ajuste aqui. Bem, quando o A tende a infinito, né? Quando o A tende a infinito, essa parcela, né, tende a 0. Isso aqui tende a 0. E ficamos com menos 1 meio. Ok? E a integral de 0 até b, né, essa integral de 0 até b, nós calculamos no b, e nesse caso, menos
1 sobre 2 B2 mais 1 sobre 2B2 mais 1 é menos com menos dá mais 1 meio, porque quando o x é 0 vai dar 1 meio. Ok, bem, quando o b vai, né, para mais infinito, lembrando que o primeiro limite, o a tende a menos infinito, mas tanto faz aqui porque o a tendendo a mais ou a menos infinito aqui, isso aqui vai para zero, e o b tende a mais infinito aqui, essa quantidade aqui, essa parcela vai para zero, isso fica igual a 1 meio. Então, no final das contas, né, nós temos aqui uma integral, um limite que deu 1 meio e o outro limite um limite que deu 1 meio e o outro limite que deu menos 1 meio. A soma dessas coisas dá 0. Nesse caso, a integral é 0. A integral imprópria. Bem, se a integral de a até infinito de f de x converge, ou seja, esse limite ele não é uma coisa do tipo mais ou menos infinito ou até mesmo não existe, então a integral de uma função, né, que fica abaixo ou igual de f converge, né? Ok? Essa desigualdade tem que vigorar, né? A f é maior ou igual que a g, que é maior que zero, né? São funções positivas, né? Mas a f supera a g. Se a g diverge, né, então a f diverge. Ok? Então é uma forma de você dizer assim, bem, se a soma com um valor maior converge, com um valor menor converge, né? Se a soma com um valor menor diverge, então com um valor maior também divergirá. Ok? Essa é a ideia do problema. Então aqui, por exemplo, tem essa figura, né, que ilustra uma integral, né, imprópria. Eu tenho uma função, né, tem uma função que está abaixo da outra, né? Então, se essa integral ela fosse divergente, essa divergiria, né? Ok? E aí a função e elevado a menos x ao quadrado, ela é uma função que fica abaixo ou igual da função 1 sobre e elevado a x, né? Então a integral converge, né? Pois essa integral 1 elevado a x, 1 sobre e elevado a x, ela converge, né? Então uma integral que é menor que ela, né, menor ou igual que ela, também uma integral numa função que é menor ou igual que ela também convergirá, ok? Então aqui tem o gráfico em azul, né, é a curva e elevado a menos x ao quadrado, e o gráfico em vermelho a curva e elevado a menos x. Então se a curva em vermelho
E elevado a menos x converge, e aí isso aqui a gente falou logo no início da aula, né? E elevado a menos x converge, né? Então, E elevado a menos x ao quadrado, que é um valor menor ou igual que E elevado a x, é 1 sobre E elevado a menos x, na verdade. Então, se esse valor é menor ou igual, então se essa soma aqui envolvendo esse integrando, ela converge, então o menor também convergirá, certo?